Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o economista Márcio Postman, presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Vamos falar sobre a situação econômica brasileira em face da grave crise enfrentada pelos países da zona do euro. Doutor Márcio, muito obrigado por ter nos atendido. Eu que agradeço a oportunidade. Eu vou começar lhe fazendo uma pergunta genérica. Há muitos especialistas, estudiosos, que acreditam que essa crise é tão grave que ela prenuncia mesmo o fim do capitalismo. Você, como economista, o que pensa a respeito? Acredito que essa crise, que é um processo, na verdade, de longa duração, possa ser identificada, a princípio, como uma crise terminal. Na realidade, o sistema econômico capitalista, ele vive de crise. A crise é um elemento constitutivo da natureza de funcionamento dos mercados. E o capitalismo vai se revestindo de novas alternativas a partir da própria crise. Então, não parto desse pressuposto, embora entenda que há uma série de contradições inerentes no funcionamento do capitalismo que exigirá profundas transformações, né? A começar pela interpretação a respeito da transição do trabalho material para o trabalho imaterial. É uma outra forma de geração de riqueza, cada vez mais associada na imaterialidade do trabalho, isto é, no setor de serviços, né? Onde não há um produto físico como resultado do trabalho na agricultura, na indústria, né? Então os serviços tendem a ser o segmento de maior expansão do ponto de vista da riqueza e também da ocupação. E sobre esse aspecto do capitalismo do início do século XXI, nós não temos ainda muita clareza em relação à sua forma de funcionamento, regulação. O outro aspecto que caracteriza também essa crise é a enorme presença das grandes corporações que praticamente estão substituindo o papel do Estado. Nós temos hoje no mundo 500 grandes corporações transnacionais que respondem praticamente por 50% do produto do mundo, da riqueza do mundo. Inclusive, a Grécia e a Itália escolheram dirigentes vinculados a grandes grupos financeiros. E isso não é preocupante, de certa forma? Quer dizer, se a crise foi no setor financeiro, como buscar gestores dessa área para administrar a crise? Pois é, exatamente. O poder dessas grandes corporações, né, que chegam a ter um faturamento superior ao PIB de países, se nós pegarmos o Brasil hoje é a sexta economia do mundo. Se nós somarmos o faturamento das 3 maiores corporações transnacionais do mundo, elas têm um faturamento que equivale ao PIB do Brasil, né? Portanto, esse poder privado, na verdade, coloca em xeque o próprio sistema democrático, porque essas grandes corporações são tão grandes, inclusive, que não podem quebrar, há risco de comprometer o próprio sistema econômico. Então nós estamos tendo uma junção do poder dessas grandes corporações com o Estado. Essas grandes corporações financiam partidos políticos, elegem, entre aspas, presidentes da República, que fazem com que, na verdade, se transformem a política se transforma em algo irrelevante e cada vez mais associado ao poder do dinheiro. Então, esse tema da combinação da democracia com o capitalismo vem a ser associado justamente à questão da crise, porque no caso da Europa, em alguns países, os governantes foram praticamente todos eles eleitos democraticamente e perderam espaço na condução do seu país, sendo substituídos por personalidades identificadas com o poder da grande finança, das grandes empresas. Então, esse certamente é um tema que demonstra justamente o desequilíbrio que há entre o espaço público de regulação, do Estado, digamos assim, e do poder privado. Veja que nós estamos diante da mais grave crise depois de 1929 e a Assembleia Geral das Nações Unidas, o governo do mundo, digamos assim, foi incapaz de chamar uma conferência, um encontro de presidentes e líderes mundiais para conjuntamente coordenar um programa de ação anticrise. O que nós temos tido é uma tentativa de substituição por intermédio do G20, mas o G20 não tem institucionalidade, né? O G20 pode fazer bons diagnósticos, mas a sua ação que diga respeito ao mundo como um todo é bastante contida. E com que cenário você está trabalhando nesse momento?
A crise na Europa vai se aprofundar, vai acabar a zona do euro? Até que ponto já dá para delinear o futuro ali daquela região? Então, o futuro da região vai depender um pouco também da forma com que se encaminha o melhor enfrentamento da crise. Nós estamos assistindo praticamente desde os anos 70 uma transição, né, da produção de manufatura para a Ásia. Isso ganhou relevância no Japão, no final dos anos 60, início dos anos 70, depois nós tivemos a Coreia, os chamados tigres asiáticos, e parece inegável hoje com o poder da China. Então, o centro da produção de manufatura desloca-se cada vez mais para a Ásia. E isso significa, inclusive, esvaziamento do setor produtivo da Europa e até mesmo dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, em contraposição, se concentra cada vez mais como o centro do capitalismo financeiro, dada a sua capacidade de emissão monetária. E isso tem feito uma diferenciação entre a situação europeia e norte-americana. Os Estados Unidos, frente a um grave endividamento do setor público, que praticamente assumiu as dívidas dos grandes empreendimentos privados, essa dívida do setor público vem sendo enfrentada através da emissão monetária, porque os Estados Unidos têm uma moeda de curso internacional. E com isso ele injeta uma liquidez no mundo e tem impactos, inclusive, no Brasil, do ponto de vista da própria valorização do dólar, valorização do real em relação ao dólar. A União Europeia tem enveredado por outro caminho, que é o caminho de procurar fazer cortes no setor público, no estado de bem-estar social, que é talvez a principal marca da civilização do período atual, a civilização contemporânea, é o papel do estado de bem-estar social, que ganhou grande dinamismo no século XX, sobretudo no final da Segunda Grande Guerra Mundial, de construir uma sociedade menos desigual. A Europa se evidenciou por parte disso, e hoje nós estamos vendo a corrosão do estado de bem-estar social em nome da tentativa de salvaguardar o encaminhamento da crise. Mas nos parece que esse encaminhamento europeu possivelmente comprometerá em muito a própria condução da União Europeia. Assistimos ao posicionamento da Inglaterra, por exemplo, nenhuma solidariedade com as circunstâncias da União Europeia, e agora estamos diante de alguns países que possivelmente declararão que não terão condições de pagar a sua dívida. Então, este futuro possivelmente não tenha sido pensado por aqueles que arquitetaram a União Europeia, e restabelecerá saber em que medida a crise será um próprio elemento para a União Europeia se reforçar mais e criar de fato um Estado da União Europeia com capacidade de fazer intervenções adequadas do ponto de vista do agravamento da crise. Ou seja, os Estados teriam que abrir mão de parte de sua soberania para o Banco Central Europeu poder atuar de forma... Exatamente, um aprofundamento do posicionamento, porque o que acontece na União Europeia, a moeda é comum, então as possibilidades que a União Europeia tem são diferentes da que os Estados Unidos têm, aqui mesmo que o Brasil, que tem uma capacidade de manejo da sua moeda muito diferente da União Europeia. Essa integração... Fala-se numa Europa em duas velocidades, dois tipos de União Europeia, ou dois escalões. Você acha isso factível? Talvez os dirigentes da União Europeia tenham cometido alguns erros, especialmente nos anos 90, quando se acelerou o ingresso de outros países que talvez não estavam em condições adequadas para compor a grande União Europeia. Isso gerou um desequilíbrio. Quer dizer, o Brasil é caracterizado como um país de enormes iniquidades e grandes desigualdades sociais, setoriais, regionais. Mas a nossa desigualdade regional entre os estados, por exemplo, não é tão acentuada como é a desigualdade dentro da União Europeia, quando se compara a desigualdade entre países, que de certa maneira são quase estados, mas estados que operam num regime federativo com dificuldades muito grandes do ponto de vista de dar uma coesão do ponto de vista do crescimento econômico. Então, a Alemanha, de alguma maneira, consegue resultados melhores, enquanto os outros países não conseguem seguir